A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo abençoado de Deus. Hoje estou aqui para falar de um assunto um pouco desagradável. Sei que muitos não irão gostar, mas estou pronto para ouvir você. E seu entendimento for contrário ao meu. O meu entendimento é puramente bíblico e não consiste em posicionamentos teológicos ou que é aceitável em uma denominação. É o que a Bíblia diz. O nosso assunto hoje é acerca do divórcio. O divórcio e a obediência a Deus. O que realmente a Bíblia diz acerca deste assunto? Nos dias atuais, o divórcio se tornou comum, inclusive entre os cristãos. No entanto, a Bíblia apresenta um padrão claro sobre o casamento, a responsabilidade do marido e da esposa e as consequências da desobediência a Deus nesse aspecto. O casamento é um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja, e qualquer ruptura nessa aliança precisa ser analisado à luz das Escrituras e com temor diante de Deus. Se você realmente teme a Deus, entenda de uma forma clara o que diz esta Escritura. O casamento, ele é um pacto divino. O casamento não é apenas um contrato humano, mas um pacto instituído por Deus. Jesus Cristo ensina: assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo número 6. Essa declaração de Cristo demonstra que o casamento é indissolúvel por desígnio divino. Quando um casal se une, forma-se uma nova realidade espiritual e emocional, algo que vai além de uma simples decisão humana. A separação desse vínculo causa danos espirituais profundos, pois atenta contra a própria estrutura que Deus estabeleceu para a humanidade. Essa união deve refletir o sacrificial de Cristo pela Igreja. No livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo número 25, diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um dever dos maridos, a qual foi estabelecido por Deus, usando a vida do apóstolo Paulo, que era apóstolo gentil, para poder instruir a igreja de Éfeso. Esse mandamento não é opcional, mas é um dever que deve ser seguido com responsabilidade. O amor de Cristo pela igreja é incondicional, paciente, misericordioso e perseverante. O marido que abandona sua esposa sem justa causa está quebrando este princípio e agindo contra o próprio modelo de Cristo, que não desiste da sua noiva espiritual. Isto é, você está indo contra os princípios estabelecidos por Deus. É como se você dissesse para Deus: Deus, eu não aceito assim desse jeito. Eu tenho o meu próprio jeito. Amém? O divórcio e a transgressão da vontade de Deus. Deus deixa claro que odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, isto é, divórcio. Quando Deus diz que odeia o divórcio, Ele está mostrando a sua visão sobre a seriedade deste ato. O divórcio causa sofrimento, dor emocional, instabilidade familiar e espiritual. A intenção divina sempre foi a preservação do lar, pois a família é a base da sociedade e um reflexo da aliança de Deus com o seu povo. Jesus reforça que a única razão bíblica para o divórcio é a infidelidade sexual. Livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo 9, diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Este versículo mostra que Deus não aprova qualquer motivo frívolo para o divórcio. Muitas das vezes as pessoas se justificam as separações por questões emocionais, financeiras ou por incompatibilidades de personalidade. Mas a palavra de Deus é clara: sem fidelidade sexual, a separação não encontra respaldo nas Escrituras.
E mais, se somos fiéis a Deus, Ele é o Deus dos milagres. Não poderá Deus mudar qualquer situação que possa te levar ao divórcio? Se você verdadeiramente teme a Deus, se você ama a sua salvação, você vai fazer de tudo para você não perder a sua salvação, porque a sua salvação é preciosa. E você, por esta razão, você quer obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é o melhor para toda a humanidade. É como se fosse a constituição daquele que teme a Deus. O impacto espiritual da desobediência. A obediência a Deus é essencial. A obediência a Deus é essencial para a salvação. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, versículo 9. O verdadeiro crente é aquele que busca viver em conformidade com a vontade de Deus. Se um cristão opta por desobedecer os princípios bíblicos e persiste nisso, está se afastando da verdadeira fé. Quem persiste no pecado sem arrependimento, coloca a sua própria salvação em risco. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 até o versículo 10. Deixa bem claro para todos nós que aqueles que são devassos, idólatras e adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, quando uma pessoa deixa por qualquer razão a sua companheira ou a companheira, ela opta por deixar o seu esposo por qualquer motivo, certamente ela cai nesta situação. Se ela não permanecer só, ela cai na situação de adúltera ou adúltera, porque, como já vimos antes, a Bíblia só dá respaldo para o novo casamento se houver infidelidade conjugal. Então nós vemos aqui que esse texto que acabamos de ler significa que qualquer transgressão da lei de Deus sem arrependimento pode afastar a pessoa do reino dos céus. O divórcio não é apenas um problema familiar, mas é um ato que pode comprometer a eternidade de um indivíduo. O cristão como exemplo para o mundo. Deus nos chamou para nós sermos exemplo para o mundo. A Bíblia, ela diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. E uma luz não é para ser colocada debaixo do alqueire, mas sim no velador, para dar luz a todos os homens, para que vejam as nossas boas obras. O casamento representa a relação entre Cristo e a igreja. Quando um crente se divorcia, sem justificativa bíblica, ele dá mau testemunho. Como já dissemos, o texto, Mateus 5, 14 até o 16, diz que nós somos a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A sociedade observa a vida do cristão. Quando um líder espiritual ou um crente comum opta pelo divórcio sem razão bíblica, ele dá um exemplo negativo e desvirtua a imagem do casamento cristão. Divorciar-se sem base bíblica é uma transgressão direta à vontade de Deus, impactando tanto na vida espiritual quanto o testemunho cristão. O verdadeiro seguidor de Cristo deve buscar o arrependimento, a reconciliação e obedecer os princípios divinos para garantir a sua salvação e a sua fidelidade ao Senhor. O casamento é um compromisso que deve ser levado a sério, e a palavra de Deus deve ser a única base para a tomada de decisões nessa área. Livro de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, nós temos que demonstrar através da nossa atitude, temos que guardar o mandamento do Senhor. E se você não guarda o mandamento do Senhor, se o mandamento do Senhor é pesado para você, é porque você está sendo contra as diretrizes divinas para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.